Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, Leandro Ibov, do canal Leandro Ibov. Análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Ative as notificações. Vamos aqui para a análise, começando com criptomoedas. Bitcoin explodindo. E temos aqui os fatos principais. Michael Saylor, 4 anos ele demorou para comprar 200 mil bitcoins. A BlackRock, em um mês mais ou menos, comprou os 200 mil bitcoins. Ah, mas o mercado tá ruim, tá em crise de crédito, etc. Mas esses grandalhões fizeram isso, com o Bitcoin a 70 mil. Então é um sinal que o Bitcoin e as criptomoedas tendem a ser um refúgio do dinheiro que vai se arrebentar com a quebradeira dos bancos e a quebradeira dos imóveis americanos e pelo mundo afora. Essa grana vai migrar para as criptomoedas. Ouro e prata também tendem a receber esse dinheiro como refúgio. Vão servir como refúgio para esse dinheiro. Então nós temos o Bitcoin na seguinte situação. Ele fez a correção no gráfico semanal. Conforme eu tinha dito, falhou esse suporte aqui inicial. Formou um novo suporte. Vamos aguardar para ver se esse suporte vai ser sustentado. Fez a tweezer bottom, a pinça de fundo, explodiu e está tentando testar os topos aqui, conforme foi alertado. Porém, o mercado ele pode congestionar durante um tempo, ou seja, pode ser que no mês que vem ele encontre resistência aqui, vai cair, vai congestionar durante um tempo antes de explodir. A questão é, no gráfico mensal, como já dito, o Bitcoin se encontra com um sinal Eagle ativado aqui, onde cada sinal Eagle tem a probabilidade de fazer as 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta, ou seja, 3 ondas de alta. No mínimo, podendo fazer aqui a quarta onda e quinta onda se tiver força. Só conseguirei calcular quando chegar na terceira onda de alta. Se indicar que tem força, fará a quarta. Se a quarta indicar que tem força, fará a quinta, etc. A gente está na terceira onda para ser feita aqui no gráfico mensal. E a probabilidade é atingir o 101. O fundo presumido, porque o fundo ele é confirmado quando rompe o topo anterior da onda 1 de um pivô de alta. Faz-se um fundo presumido indicado por padrões psicológicos ou resistências e suportes que são determinados por topos e fundos anteriores e sinais de candlesticks, padrões de candlesticks e outros sinais. Então presume-se que o fundo vai ser aqui. E a projeção é o tamanho dessa onda a partir desse fundo presumido. Só que é difícil acertar o fundo presumido. Quando rompe o fim da onda 1, o tamanho dessa onda 1 aqui tende a ser projetado a partir do último fundo. É possível presumir que aqui vai ser um fundo e se antecipar a esse movimento antes de romper esse topo, podendo acionar uma compra aqui, se posicionar antes aqui, se antecipando, porque se eu for comprar aqui eu vou comprar mais caro. Mas quando rompe aqui, a projeção dessa onda 1 tende a ser mais assertiva, certo? Isso é chamado projeção pela técnica da simetria dos pivôs, que eu uso bastante para fazer projeções de médio prazo, de curto prazo, etc. Determinar alvos, etc. Então a probabilidade do Bitcoin é essa. Gráfico mensal denotando tudo isso. Certo? E o gráfico diário também está condizente com o gráfico mensal e diário. Ele entrou em tendência de alta, deu um sinal Eagle aqui. Ele fez a primeira, segunda, está na terceira onda de alta, tende a fazer a quinta onda de alta. Se tiver força, vai continuar com a tendência de alta, bombando. Ou seja, eu tenho um gráfico diário indicando que vai formar uma grande tendência de alta, o mensal, o semanal está naquela região de suporte respeitando e fez aqueles padrões de candlesticks, denotando que vai desenvolver para tentar testar o topo. Pode ser que congestione durante um tempo.
já vem congestionando, né? O gráfico semanal, ele claramente aqui vem demonstrando isso. Ele está aqui numa certa lateralização, né? Uma certa lateralização inclinada para baixo, né? Isso aqui é congestão para mim, né? Triângulo, né? Triângulo, ou lateralização normal, bandeira, tudo isso é consolidação. Congestão ou consolidação. O mercado, Bitcoin aí 55% dominando o mercado, Ethereum 16,4%, altcoins e tokens que têm fundamentos ou pumpamentos, ou seja, pumps para explodirem devido à probabilidade de especulação nesse ativo, criptoativo, é determinado por fatores que não são fundamentos. Por exemplo, o hype das pessoas que podem surgir e o especulador mais esperto se antecipa a este hype. Vai ter vários motivos para ele ocorrer. Meme coins tendem a suceder com pumpamentos, grandes valorizações. Então a gente tem o mercado cripto sendo liderado pelo Bitcoin. Várias criptomoedas tendem a bombar, explodir em valorização junto com o Bitcoin. Certo? Para ganhar milhares de %, altcoins e tokens, só que é mais difícil, mais arriscado. Tem que saber selecionar. Com Bitcoin, depois que você lucrar com altcoins, você coloca a sua grana em Bitcoin, mesmo ele estando mais caro, não tem problema, porque ele tende a ser o mais estável. E vamos aqui agora para as condições econômicas, alguns fatos importantes para a análise fundamentalista, agregar na análise fundamentalista. Construção americana em colapso. Então, a gente tem aqui o estoque da construção americana. O que está acontecendo? Está construindo, mas está estocado. Ou seja, as construtoras agora têm 102 mil casas construídas e não vendidas à venda no mercado. Maior desde 2009. Logo depois da crise do subprime em 2008. Então tá maior. Antes, depois da crise do subprime, a gente tinha essa condição. A gente está aí batendo recorde. Então a oferta de novas casas está a disparar num mercado onde a procura de hipotecas está a cair vertiginosamente. Ou seja, pessoas procurando financiar casas está diminuindo vertiginosamente. Por quê? Porque as pessoas estão com dificuldades financeiras, endividadas, etc. Gente financiando o carro não está conseguindo pagar o financiamento do carro, tende a perder o carro. Gente que está com casa tentando pagar as dívidas da casa não está conseguindo. Cartão de crédito explodindo em dívidas, com dívidas atrasadas. Certo? Então essa é a situação do mercado. Temos aqui a questão do cartão de crédito aí do pessoal, ó. Inadimplência antecipada de cartões de crédito para famílias de baixa renda aumentou, ou seja, é uma projeção de que certas famílias não vão conseguir, certas pessoas não vão conseguir pagar o seu cartão de crédito. Aqui corrigindo aqui o gráfico, então uma antecipação da inadimplência de cartão de crédito para as pessoas mais simples, ou seja, tá crescendo, batendo recorde também em relação a 2016. Então, é um movimento crescente, com mais problemas de casas estocadas, ou seja, casas que estão construídas para vender, não conseguem vender. Por quê? Porque as pessoas estão com probabilidade de se endividar e não conseguir pagar as contas. Ou seja, é toda uma condição favorável para um crash absurdo nos Estados Unidos, e como efeito dominó vai se expandir para vários lugares do mundo, para vários países. Certo? A grana que tiver no banco, a gente sabe que vai o quê? Quebrar. As pessoas que estão com grana no banco vão se arrebentar, porque o dinheiro no banco não é delas, é do banco.
Então imagina o colapso que tende a ser, ou seja, com o Bitcoin e criptomoedas, o dinheiro é da pessoa. Mas o dinheiro que está no banco, perdeu o dinheiro, quebrou o banco, está congelando os saques em massa, simplesmente vai ter um colapso econômico imenso no mercado em geral, né? E a bolha do mercado de automóvel estourando, ou seja, os preços desabando. A gente tem também essa questão dos carros aí, tá com dificuldade para vender carro nos Estados Unidos, aqui no Brasil então nem se fala, né? Nessa situação de crise aqui no Brasil, conseguir vender carro, ou seja, a pessoa que comprou carro, financiou o carro, tá desesperada agora para sair do financiamento porque não tá conseguindo pagar por conta de dívida, etc. Vai colocar o carro para vender, todo mundo em situação difícil. Então, ela não consegue vender o carro e tem dívida para pagar e tem imposto para pagar, etc. Então, é uma situação bem crítica. Por isso que muita gente fala, financia sua casa. Melhor financiar a casa do que você estar no aluguel. Muita gente diz, depende. Para você financiar uma casa, você tem que, uma casa de 500 mil, daí você tem que dar lá, sei lá, 70 mil de entrada. Daí você financia um aluguel, umas prestações, digamos, de 800 reais, de R$1.000, tá? Ah, mas eu tô pagando R$1.000 pela minha casa própria. Eu vou terminar de pagar daqui a 40 anos. Melhor do que pagar R$1.000 de aluguel. Muita gente vai dizer isso. Só que esses 70 mil aqui, meu chapa, você poderia estar investindo em um negócio. Então você investiria num negócio, ficaria 5 anos ali tentando fazer esse negócio, essa empresa bombar, ou investir também parte em o ideal seria investir parte em criptomoedas. Teria que ser especulador, teria que ser investidor profissional, estudar para isso, etc. E enquanto isso você paga o seu aluguel lá de apenas R$1.000. Ou seja, para você viver de aluguel você gastaria só R$1.000 e uma entrada lá de cerca de, vamos dizer aqui, um calção de 3K. Apesar de que hoje em dia, por causa dos calotes, o pessoal está pedindo mais. Mas vamos colocar aqui 5K. Você gastaria 5K para começar a alugar uma casa. Enquanto você gastaria 70 mil, 100 mil de entrada e mais o financiamento lá de R$1.000, que é o mesmo preço do aluguel. Só que você financiando a casa, você perdeu esses 70 mil que poderia ser investido em um negócio. Então isso que a gente tem que ver. Agora, se você já tem um negócio, já tem uma empresa, daí sim compensa você financiar uma casa para você morar. Daí compensa, porque você já tem uma empresa, já tem dinheiro, você já está com um bom volume de financeiro. Daí compensa financiar. Mas para quem não tem negócio ainda, não tem empresa, não tem investimentos, é melhor pegar o dinheiro que ele financiaria a casa, daria entrada na casa, investido no negócio, desde que você saiba o que está fazendo. Então, esse negócio de que alugar a casa é furada e financiar é melhor, depende do aspecto, depende das condições, depende dos objetivos, conforme eu acabei de explicar. Nesse caso, seria melhor não financiar. Certo? Lembrando essas 7 ações, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, são empresas que correspondem a cerca de 70% do market cap do mercado. A 30% do market cap do mercado, aliás. Nvidia aqui, por exemplo. Por exemplo, a Nvidia, ela é uma dessas 7 ações. O que está acontecendo com a Nvidia no gráfico semanal? Ela está com uma tendência de alta, onde está com fraqueza nessa tendência de alta, tendendo a culminar no quê? Num ABC corretivo. Toda tendência de alta ela desenvolve e ela faz esse ABC corretivo. Depois ela continua, se a tendência tiver força para continuar, faz o ABC corretivo. E assim sucessivamente. Só que esse ABC corretivo, ele pode culminar numa tendência de baixa gigante. Então o especulador ou investidor, ele não vai comprar quando der o sinal desse ABC corretivo, porque essa correção, se não for neutralizada, poderá culminar nessa tendência de baixa gigante. Então, eu não faço o DCA aqui, ou seja, a compra parcial
eu vou fazer trimestralmente, semestralmente, mensalmente, eu vou parar, vou acompanhar a correção. Se não neutralizar e indicar que vai desabar, eu continuo sem fazer meu DCA para fazer meu DCA aqui. Então nós temos o Warren Buffett, o indicador Warren Buffett, né, que é o total do capitalização do mercado de bolsa de valores dividido pelo PIB do país. Está dando mais de 100%, ou seja, está indicando sobrecompra. É o indicador Warren Buffett, de que o mercado está sobrecomprado. Pode corrigir e iniciar uma tendência de baixa gigante. Maior do que, está mais de 150%, eu acho, esse indicador. E na crise de 2008, esse indicador Buffett estava sem mais de 100% também, e teve a crise, e outras crises passadas, esse indicador simples, o Warren Buffett, também deu problema. Deu sinal de que o mercado daria problema e deu problema, ficando acima de 100%. E o Warren Buffett também está fazendo caixa, ou seja, ele ele vendeu suas ações e está com o dinheiro em caixa sem comprar ações. Ações que ele estava tendo lucro, ele vendeu e ele está com o dinheiro em caixa sem comprar nada. Então é um indicador claríssimo que o Warren Buffett fala. O comportamento de Warren Buffett mais o indicador Buffett que eu acabei de descrever. E essas 7 ações, muitas delas estão indicando correção. A Nvidia é uma delas. E já vem corrigindo. Por enquanto não neutralizou essa correção. Então pode culminar uma grande tendência de baixa e em efeito cascata as outras 7 ações que eu acabei de mencionar pode também estar. Essas 7 ações aqui pode estar aí tendendo a uma correção significativa. Bom, tendendo a uma correção significativa. O S500 também eu venho alertando nas redes sociais que o mesmo ele encontra com probabilidade de correção. Já nesse topo aqui ele já indicou probabilidade de correção, falhou, e ele vem aqui nesse próximo topo denotando que essa correção poderá ainda culminar, ainda ocorrer. Às vezes o sinal de correção ABC de uma tendência de alta dá para ocorrer na quinta onda, mas daí sobe às vezes mais 2 topos e depois tem uma avalanche gigante. Isso aqui é chamado de bull trap. E as pessoas, por estar subindo, por continuar a subir, elas continuam comprando, iludidas de que o mercado vai subir infinitamente, ou seja, um movimento que induz a euforia do povo, ao invés do povo comprar por aqui. Ou esperar cair, como eu sempre busco, sempre comprar em queda, sempre evitar topos para comprar correções, comprar aqui, etc. Ou seja, essa correção que ocorreu, a minha tática sempre busca estar comprando aqui para fazer DCA em criptomoedas ou ações, etc. No início da tendência de alta, não, o povo ele quer comprar aqui. Ó. Ele quer comprar quando está subindo, quando está otimista. E isso acaba sendo prejudicial, porque ele acaba comprando por um preço ruim. Claro que não tem problema se estiver abaixo do valor intrínseco, mesmo na alta, mesmo no topo, mas o ideal é evitar o topo para comprar em correções ou comprar em tendências de baixas quando essas tendem a fazer fundo. Então você vai comprar mais abaixo ainda do valor intrínseco, mais abaixo do valor futuro de um ativo, criptoativo, ação, etc. Ok? Então a gente tem essa condição. Dólar e franco suíço são as melhores moedas fiat para você no curto prazo pagar contas e superar a inflação se você mora fora da Suíça e fora dos Estados Unidos, é claro. E quem tem dólar e está nos Estados Unidos, a inflação está arrebentando com todo mundo. Mas quem tem dólar e está no Brasil, no médio prazo de 6 meses, já estamos aí com o dólar americano arrebentando o real brasileiro, né? O SDBRL, ele se encontra em tendência de alta, tendendo, ele fez aqui a onda 1, 2, está tentando fazer onda 3, tende a romper e buscar os R$6 e passar dos R$6. Essa é a probabilidade, somado ao petróleo, que também está, se eu me lembro bem, em tendência de alta. O petróleo, ó,
Petróleo em tendência de alta com sinal Eagle ativado com probabilidade de bombar. Preço dos combustíveis aumentando no mundo inteiro. Aumenta o preço de tudo. E no Brasil não vai ser diferente, vai arrebentar a inflação brasileira. Certo? O ouro, né? Ouro e prata também é importante estarmos analisando. Ouro. O ouro então, o que acontece? No semanal ele indica, ele está indicando fraqueza para corrigir, mas é um bull trap para culminar na nova tendência de alta, ou seja, quando ocorre o ABC eu devo evitar compras, mas é uma expectativa para eu comprar um pouco mais barato no fim da correção, porque a probabilidade da tendência de alta é continuar. Então no semanal ele está dando um sinal fractal da morte dos touros, quando a euforia dos touros ou euforia do pessoal que está comprando na alta tende a diminuir, tende a ter uma correção, mas é apenas pit stop para voltar a subir e a desenvolver a tendência de alta. No mensal, o ouro se encontra em tendência de alta. E, obviamente, com esses candles de indefinição aqui nessa região de alta, tende a corrigir. Como ocorre correções aqui, ó, né? Ocorre correções aqui para voltar a fazer topos e fundos ascendentes. Ele deu um sinal Eagle aqui no gráfico mensal, né? Fez a onda 1, 2, né? Fez a onda 3, 4, 5 com convergência, então tende a fazer a onda 7. Ou a quarta onda de alta desse ciclo de tendência de alta que começou por aqui, com um sinal Eagle aqui. Certo? Prata. Então a grana tende a ir para prata para comprar ouro estrategicamente agora. Como tende a corrigir ao longo de 2 meses, o ideal é aguardar um pouco ou comprar uma quantidade menor, porque o ideal seria ter comprado pesado antes e comprar menos agora porque está numa região de topo. Quando for identificado pelo especulador, 100% pelo gráfico, como eu faço, é possível fazer isso. Faz meu treinamento, aprende, é provado lá que é possível fazer isso no gráfico. Até no gráfico de 5 segundos eu acerto topo e fundo, início de tendência de alta, continuação de tendência de alta ou de baixa, etc. Como eu faço nas minhas aulas gravadas ao vivo. Então, a prata, no caso, o ouro no caso, o ideal é aguardar uma correção para entrar pesado. Mas você pode estar entrando um pouco, fazendo seu DCA de uma maneira mais modesta, porque está numa região de topo, conforme eu falei ali. Semanal no ouro tendendo a corrigir e o mensal indicando padrão de indefinição após uma alta grande. Indica a correção. A prata no mensal tá com o sinal Eagle ativado, né? Fez esses sinais Eagle para explicar, não dá para explicar aqui, porque tem toda uma teoria, um conjunto de regras complexas para explicar. Então quem faz o meu treinamento, quer aprender esse método, no meu treinamento online gravado você consegue entender bem os sinais Eagle. Mas com esse sinal Eagle aqui, tendo a onda 1 já ativada e a onda 3, o stop estaria aqui, não atingiu o stop, sinal Eagle, portanto, validado, sinal Eagle do tipo X-King de compra, ou Long X-King, e fez o pullback, onde a probabilidade é a prata bombar. Então a gente tem aqui no mensal a prata numa região de suporte, por quê? Tem a probabilidade de fazer aqui a onda 5 do fractal, que tem essas 5 ondas de alta. E a prata se encontra no mensal aqui, num pullback, próximo desses topos anteriores, desse topo aqui anterior, caracteriza uma região de suporte onde é possível, bem possível, que o preço ele pare por aqui, para bombar, para subir. Então, a prata está mais favorável para comprar nesse momento do que o ouro. A prata está mais favorável para comprar nesse momento do que o ouro. Por quê? Justamente porque ela está numa região de suporte onde tende a parar de cair para bombar. Então eu quero fazer meu DCA em prata e ouro. Bom, nesse momento, prata é viável eu estar entrando com um DCA mais pesado. Ouro menos, porque o ouro tende a fazer uma correção.
Então faça um DCA menor. Então com esse processo, você consegue otimizar as suas compras mais baratas. Aí se o ouro falhar e bombar, o método vai identificar que falhou a correção no ouro, você vai comprar ouro um pouquinho mais caro. No longo prazo, essas análises de timing para você entrar comprado para fazer o DCA, no longo prazo, pelo meu método, pela minha estratégia, eu consigo acertar muitas vezes e errar menos o timing de entrar para longo prazo. Então, quando eu erro, eu compro um pouco mais caro. Vou ter menor lucro no longo prazo. Mas muitas vezes que eu acerto, eu compro bem mais barato. Nesse montante que eu fiz o DCA corretamente, acertando o timing, para comprar mais barato, etc., eu vou ter um lucro muito maior. E eu tenho uma assertividade boa, maior do que os erros na questão do timing, né, de fazer o DCA. Na questão do timing de fazer o DCA, usando 100% o gráfico de médio prazo, semanal e mensal. Ok? Então a situação da prata e ouro é essa, prata mais favorável para estar comprando do que o ouro, tá? Psicologia do trader para a gente analisar aqui. Esperar uma situação claramente definida para só então operar. Para ele, uma situação claramente definida é aquela que una os fundamentos, a técnica e o tom do mercado. Michael Marcos. Ou seja, o mercado ele tem probabilidades. Existem as condições de alta probabilidade extremamente favoráveis para o mercado bombar e dar um gigantesco lucro para você. E existem aquelas condições que você tende a errar. Você tem menos chance disso ocorrer. Mesmo eu operando nessas condições técnicas altamente favoráveis, o que sucede de fato? Eu perco a maioria do tempo fazendo trade. E acerto uma minoria. Mas quando eu acerto, eu ganho muito. Quando eu perco pouco. Ou seja, operando nas condições favoráveis, altamente favoráveis para lucrar, mesmo assim eu erro a maioria do tempo. Como trader, especulador. E quando eu acerto menos. Mas quando eu acerto, eu ganho muito. Por isso que é muito mais favorável você operar tendência. Ser especialista em surfar em tendências do que ficar, eu vou comprar aqui e vou sair porque vai dar um lucrinho bom aqui. Quando tem período ruim e você perde a maioria do tempo, esse lucrinho pequeno vai ter dificuldade para recuperar as perdas. Quando você surfa em tendências de alta, você lucra muito das poucas vezes que você acerta e você recupera com mais facilidade os períodos ruins. Outra coisa, se for necessário esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem criptoativo no meu grupo secreto de sinais. Quem compra o meu curso ganha o grupo secreto de sinais ali gratuitamente por 1 ano. Ou pode comprar o grupo de sinais de swing trade e de hold, né, que tem a minha carteira de criptomoedas ali para você seguir as decisões, etc. Ali você tem criptoativos e paridades cambiais ou ações que podem ficar meses sem sinais, porque não está nessas condições técnicas favoráveis. É melhor ficar parado. Então, George Soros, quando ele quebrou o Banco da Inglaterra, e ele operou com a libra esterlina, ele fez o seguinte, ele estabeleceu, tal condição X, terei uma alta probabilidade de ganhar com uma queda gigantesca operando shortado. Eu terei uma probabilidade gigantesca de ganhar na libra esterlina vendido, shortado, se acontecer certas condições, se ocorrer certas condições. Ele estabeleceu isso 5 anos atrás. Cerca de 5 anos atrás. Ele tentou vender a libra esterlina no momento que ele determinou isso? Não. Ele esperou esta condição. Ele esperou esta condição altamente favorável, só que no caso é para vender, né? No caso para ganhar com a queda, ganhar com a queda do mercado. Quando essa condição altamente favorável sucedeu, o que o George Soros fez? Ele
alavancou, ou seja, é uma condição altamente favorável. Mas a intuição de trader dele, que ele era muito experiente como especulador. Mas, além de toda essa análise, ele alavancou, ou seja, ele pediu empréstimo, alavancou para se arriscar nesta operação. Por quê? Condição altamente favorável para ele acertar e ganhar dinheiro. Ele esperou 5 anos para esse momento suceder, alavancou, arriscou 4% do patrimônio dele. Ou seja, alavancar, você pode. Você não pode alavancar de modo que você vai perder todo o seu dinheiro. Você pode alavancar, você deve alavancar quando as condições forem altamente favoráveis, como esse caso de George Soros. Ele esperou 5 anos para isso. E ele perderia 4% do patrimônio dele se ele perdesse. Então, perder 4% do meu patrimônio para uma tacada de alta probabilidade vale a pena. Porque 4% em um ano eu posso recuperar. É recuperável. Agora, você perder 50%, 70%, já é para você recuperar pode levar muitos anos. Ou seja, você vai operar quebrado por muitos anos. Porque você perdeu muito dinheiro. Então existe aquela regra de Warren Buffett, não perca dinheiro. Segunda regra, não esqueça da primeira. Não quer dizer que você não vai de fato perder dinheiro, mas você vai perder pouco para conseguir recuperar. Então, mesmo super alavancando, George Soros iria perder apenas 4%. Deu certo. Se desse errado, ele perderia 4%. Como já aconteceu várias vezes, dele alavancar, deu errado, era bem menor o prejuízo dele. Então, muita gente fala, eu vou alavancar, etc. Tem que operar alavancado, ou ensina você a operar alavancado em certas condições. Sempre a condição tem que ser de alavancagem, dos quais vai ser uma parte pequena do seu patrimônio que você vai estar arriscando. Outra coisa é lucro. Por exemplo, você tem um lucraço aí de 200%. Você pode arriscar 100% desse lucro para operar em uma condição de alavancagem gigante. Arrisca 100% do lucro, onde a probabilidade de você acertar é gigante. Errou, você perdeu 100% do lucro. Seu patrimônio está intacto em relação ao início e ainda está com lucro de 100%. Você tinha 200%, agora você tem 100%, ainda continua no lucro. Então é assim que se alavanca. George Soros opera super alavancado muitas vezes, sim, mas é assim que se alavanca, de forma inteligente, usando gerenciamento de risco para que você não quebre. E muita gente ensina alavancagem de modo que você vai pegar todo o seu dinheiro e alavancar, e se você perder, você perde tudo. Não, você vai perder parte do seu patrimônio com alavancagem. Nunca tudo. Certo? E temos aí os sinais acertados da semana passada. Passei aqui o sinal na Atom, né, hoje. No Twitter, Telegram e Facebook eu passo sinais de amostra no day trade, são apenas 5 chances por semana. E o desafio é acertar o alvo 3-1 no mínimo, onde a probabilidade é formar uma grande tendência de alta no dia. E acerta-se muitas vezes tendências gigantescas. E pelo menos o alvo 3-1, que é o alvo mais fácil para vocês seguirem, acerta-se hoje. Sinal da criptomoeda Atom. Na semana passada a gente acertou a explosão na Monero e teve vários quase acertos. Teve 2 operações que foi quase acerto, provando que o método funciona, mas quase acertou o alvo 3-1, mas não acertou. Mas acerto mesmo foi só na Monero. Depois ela desabou também durante o dia, mas teve esse acerto. Então tem semanas que não é tão boa como essa. Mas tem muitas semanas altamente lucrativas. A gente tem aqui, por exemplo, a página aqui com os sinais de day trade que você pode ver. E aqui você tem todas as provas registradas antes e depois. O que acontece? O pessoal que quer provar método para você e vender curso para você, o que ele vai fazer? Ele vai, né, quebrar várias contas, mas ele só mostra a conta real de corretora que ganha. A que ganha ele mostra, mas ele quebra na maioria. Ele é um perdedor, mas ele mostra essa que ganha. Ganhei aqui 1000% em 6 meses. Uma de 100 contas quebrou, acertou, mas o resto quebrou tudo. Ou de 10 contas quebrou tudo, só uma acertou. Ele mostra essa e te engana. E vende o curso, fica rico vendendo o curso e você quebra, porque é um método que não funciona. Indica centenas de
Análise e a que acerta ele mostra, mas ele erra 99% do tempo. Corretoras, exchanges de criptomoedas falsificam contas para influencers ou hackers alteram programas ali para que consiga simular saque de dinheiro, consiga simular que tal conta está operando com 1 milhão, 500 mil, etc. Ele faz lá as análises deles, opera, mas é tudo fake, tudo dinheiro de mentira. E você acredita. Então, pela internet, tem várias falcatruas que podem fazer. Então, qual é o meio de eu conseguir superar esse pessoal? É passando sinais no day trade, que é apenas 0,5%, bem menos do que 0,5% no day trade, consegue consistência e vencer. E eu passo sinais ao vivo no Twitter, onde tem o link antes e depois, em apenas 5 chances. Então, apenas 5 chances por semana, usando o setup para vencer em 5 oportunidades por semana. E para aumentar a dificuldade, não é só em criptomoedas, não é só em Forex, não é com apenas um ativo, mas são centenas de ativos. Eu tenho que escolher a oportunidade, acertar e ter consistência em apenas 5 chances por semana. Há mais de 8 meses estou com consistência nesse projeto, estou criando o meu currículo aqui e vou colher os frutos, se Deus quiser, no longo prazo por conta disso. Tem os links antes e depois aqui, método comprovado. Método comprovado. Se você investir no meu treinamento, você está comprando algo que funciona 100% pelo gráfico, conforme eu falo. Gráfico funciona. É difícil ser um analista gráfico assertivo, mas dá. Certo? Eu tenho 17 anos de mercado. Ah, Leandro, por que você não fez isso há 5 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás? 17 anos atrás, porque é uma evolução. Nessa crise financeira pós-Covid que está ocorrendo, a situação ameaçadora financeira para todo mundo e para mim também, não é diferente, me fez estudar e descobrir um aperfeiçoamento para a estratégia e culminou nesse desempenho aqui de 8 meses em apenas 5 chances por semana, tendo consistência no day trade, que é o mais difícil. Ao vivo, provado antes e depois. Então eu evoluí, eu tenho 17 anos de mercado. Certo? E o curso está melhorado e tem essa evolução do método incluído lá no curso, etc. Então, para você comprar o treinamento, para você aprender esse método, ter esse desempenho, o treinamento é gravado e você tem ali, você clica aqui, vem comprar, clica aqui para você comprar o treinamento. E o treinamento ele é gravado. Opa, aí não. Aqui é para entrar em contato, né? O treinamento ele é gravado. E tem, além das... Por enquanto a gente está aí com cerca de 32 horas, é isso? 32 horas aí de tempo. Na realidade está com 32 horas, eu preciso atualizar isso aqui. Tá? Porque teve lá mais uma aula de 1 hora mais ou menos que eu adicionei. Na parte teórica do curso. E tem isso na parte avançada do curso. Na parte básica e intermediária tem cerca de 25 horas. E toda semana tem uma aula aí de 30 a 1 hora, mais ou menos, falando sobre as operações que eu acertei e ensinando o método em cima de operações que eu acertei ao vivo. Ou faço aulas nos 5 segundos, acertando operações nos 5 segundos e ensino todas as regras do método ensinado teoricamente. Então você tem 1 ano grátis com acesso ao grupo dessas aulas semanais. Tá? O treinamento aí tem um preço excelente, porque podemos fazer por esse preço, por conta do custo-benefício. Nossas estruturas permitem. Por um treinamento altamente comprovado e método altamente comprovado nas redes sociais, etc. Então tem aqui meus treinamentos, tem o grupo secreto de sinais que você ganha de graça comprando o curso. Pode comprar o grupo secreto somente separado. Tem os cursos de cibersegurança da parte de criptomoedas para anonimidade, atendendo ao principal requisito da cibersegurança, que é o que é anônimo, o que é invisível não pode ser atacado. Então tem esse treinamento aqui
como ser anônimo na internet e também invisível na compra e venda de criptomoedas em exchange sem KYC. Conteúdo bombástico, vocês podem estar clicando lá. E tem esses outros cursos e muito mais de cibersegurança que vão ser lançados ao longo do tempo. Vai ter livro, etc. Projeto barra pesada que eu lancei, mas vai demorar porque não é tão simples assim criar, construir isso. Certo? Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado a todos. Até mais.